Vamos para Elton John? Sorry seems to be the hardest word. Vai ter pedido desculpa? Ora, Reinaldo. Vamos ver com a Não. expectativa. Reinaldo, a Procuradoria-Geral da República, ela defendeu que o Flávio Bolsonaro seja ouvido pela Polícia Federal no âmbito da investigação sobre calúnia contra o presidente Lula por associá-lo ao crime de tráfico de drogas. Nessa manifestação enviada ontem ao ministro Alexandre de Moraes, a PGR afirma que a oitiva permite, inclusive, a retratação do senador. O Gonê escreveu o seguinte, superada a discussão a respeito do cabimento das diligências complementares requeridas, remanesce a necessidade de oitiva do senhor Flávio Nantes Bolsonaro, medida de especial relevância, sobretudo em razão da possibilidade de retratação, capaz de isentar o investigado da pena. O que é que ele quis dizer? De acordo com a legislação penal, se antes dessa sentença o réu se retratar, ele fica isento da pena. Se a ofensa tiver sido feita pelos meios de comunicação, a retratação se dá, se assim quiser o ofendido, pelas mesmas plataformas. O processo envolve uma postagem nas redes sociais do Flávio, em que o senador comentava o sequestro do Nicolás Maduro sobre os Estados Unidos, no início deste mês. Na ocasião, ele escreveu o seguinte: Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. De acordo com a legislação penal, se antes da sentença, como eu disse, né, se ele se retratar, ele vai aí poder não sofrer nenhuma pena. Como a gente mostrou aqui, a Polícia Federal concluiu no mês passado que o Flávio, sim, caluniou o Lula nesse caso. E caluniou. E a imunidade parlamentar não dá licença para calúnia, nem a liberdade de expressão, né? Agora, não sei se ele vai sair cantando Elton John. Sorry seems to be the hardest word. A desculpa é a palavra mais difícil de ser dita, né? Acho que ele não vai, porque você imagina se o Flávio... Ele já está bem eleitoralmente, né? Com a turma dele. Imagina se ele pede desculpa. Acho que não vai. Agora, o Xandão falou que ele tem que depois. Tem, né? Porque precisa depois. Vai ter que falar à Polícia Federal. Eu quero ver ele falar que ele não tentou ofender o Lula. Não, eu digo que você está ligado ao tráfico internacional de drogas, ao narcoterrorismo e tal, mas não para ofender, hein? Não é para ofender, não. Na verdade, eu só estava falando, né? Que é a nossa notícia aí, que o Xandão falou que tem que depor. Exatamente, Reinaldo. O ministro Alexandre de Moraes ele determinou que o Flávio Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal no âmbito desse caso sobre o crime de calúnia contra o presidente Lula. Essa oitiva deve ocorrer num prazo aí de 10 dias, conforme a determinação do ministro Supremo. Moraes acolheu a manifestação da PGR, que defendeu que a PF ouça o senador sobre esse caso. Moraes autorizou a abertura de investigação sobre o caso em abril e, em junho, a PF concluiu que sim, houve o crime de calúnia. A corporação afirma que o Flávio imputou falsamente ao presidente Lula o cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de arma e lavagem de dinheiro, crime estes expressamente tipificados em nosso ordenamento jurídico. É isso. Esclareça o que ele quis dizer e, eventualmente, tem a chance de pedir desculpa. Havendo a desculpa, então, pode se livrar da persecução penal, nesse caso, né? É uma boa chance, quem sabe, né, Flávio? Pode até... Tem tanto colunista ávido por candidato moderado, né? Quem sabe ser pose de moderado. A gente segue falando aqui sobre Flávio Bolsonaro, porque a campanha do Flávio, ela tá ainda batendo cabeça, viu? E o presidenciável tá o quê? Viajando. Segundo o Jornal Globo, dirigentes estaduais, parlamentares e pré-candidatos do PL têm reclamado da demora para definir candidaturas, arbitrar disputas locais e consolidar os palanques que são considerados estratégicos para a campanha presidencial. Como a gente mostrou, o senador está nos Estados Unidos, participando da audiência sobre o tarifaço, na tentativa de descolar do governo Trump e evitar um novo desgaste eleitoral. Dirigentes do PL afirmam que a viagem ocorre justamente quando decisões consideradas urgentes continuam pendentes aqui no Brasil. Ainda segundo a reportagem, integrantes do PL passaram a descrever a condução da pré-campanha como confusa, lenta e, em alguns casos, desorganizada. A percepção é de que a coordenação nacional perdeu capacidade de responder rapidamente às demandas dos estados e passou, então, a adiar decisões consideradas essenciais para que candidatos ao Senado, à Câmara e os governos estaduais possam o quê? Estruturar suas campanhas. No Rio de Janeiro, por exemplo,
integrantes do PL aguardavam que o Flávio anunciasse na última sexta-feira o nome que vai disputar uma das vagas no Senado pela legenda. Só que aí houve um novo adiamento do comunicado e deixou todo mundo ainda mais irritado. Olha, assim, as coisas estão notavelmente confusas, né, Rafael? Isso é evidente. Esse programa é sempre uma dissertação, né? Sempre vai voltando ao ponto inicial, demonstrando aqui que falamos com coerência e consistência. O Dark Horse significou ali um ponto de desequilíbrio, né? Se desboroamento ainda a ver, do qual eles não conseguiram se recuperar. Né? Isso um. Dois, se envolveram, e é muito curioso, porque aí no caso do Dark Horse, tudo bem, eles tiveram uma escolha lá atrás, mas essa não era para virar público, né, Rafael? Essa era para ficar escondidinho. Essa é para ficar por baixo dos panos. É por debaixo dos panos que era para ficar por baixo dos panos. E veio a público. E foi muito ruim, porque veio a público no momento em que eles falava em nome da moralidade e contra a corrupção, que, aliás, o Flávio foi repetir essa conversa lá fora. Agora. Né? Mas há as questões nas quais eles se meteram por vontade, por escolha. E se você me perguntar, mas por que escolheram isso? E análise. Acontece. Acontece. Ancelotti às vezes erra, né? Ao ler o jogo, não é isso? Erraram a análise. Tarifa, Trump apoiando o Flávio, apoiando os Bolsonaro contra o Lula, como isso vai ser legal. Eu ainda vou recuperar o primeiro texto, quando eles começaram com isso, que eu disse, olha, eu estou torcendo para o Trump sair chutando o Lula. E eles estão nessa. Até agora. Né? Coisa das tarifas e tudo mais. Aí, Michele e Bolsonaro. Houve quem achasse uma boa ideia ficar esmagando a mulher nas redes sociais. Ela se manifesta, aí começa a plantar notas. Isso não teve a menor importância. Flávio, que em 6 meses, no comecinho do 7º, 6 vezes nos Estados Unidos. E menos nos Estados. No caso do Rio de Janeiro, aí também são escolhas, porque toda essa gente que está se metendo com a polícia no Rio de Janeiro, né, ou que está sendo alvo da polícia no Rio de Janeiro, são todos eles aliados do Flávio. É o núcleo duro do Flávio no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, mas parece assim, tá mais para uma delegacia de polícia do que outra coisa. Né? Em que eles estão como os investigados. Então é uma situação muito difícil, né, cara? E poderia dizer assim, mas o candidato, no entanto, sabe o que faz. Não, ele não sabe. Né? Definitivamente não sabe.